Novamente, muito bom dia a todas as pessoas, em especial as nossas convidadas, professora Selma Rocha e professora Andréia, as quais eu agradeço imensamente pela presença. Eu sou Viviane, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Nesse momento, estou aqui representando o coletivo Infâncias de Santo Amaro e região. E vou fazer a mediação dessa nossa conversa de hoje. Nós estamos na terceira live de um total de 6, que acabaram se transformando num curso, a partir de uma importante parceria que nasceu entre nós e a Universidade Federal do ABC. Falando do curso, aqui na página do coletivo, vocês encontram as informações detalhadas sobre ele. De forma bem breve, eu vou fazer um resumo. Ao acessar a plataforma digital plural na universidade, encontrar o curso Infâncias na Pandemia, o primeiro passo é clicar em Faça sua inscrição e preencher o formulário que vai abrir. Depois, na mesma página, lá no canto esquerdo superior, você pode fazer o registro da plataforma. Ao final desse registro, vai aparecer uma mensagem sobre um e-mail de confirmação, mas ele não vai chegar, e não tem problema, porque esse acesso vai ser liberado de forma automática em até 24 horas. Depois, é explorar os ambientes. Todas as lives vão para a plataforma. Vocês vão encontrar abaixo do vídeo de cada live os diários. Neles, a proposta é a descrita sobre as suas reflexões, aquilo que te tocou, tanto profissional como pessoalmente, desenvolvendo um argumento, com começo, meio e fim. Acessando a turma do curso, você vai descobrir um outro ambiente, que é o Lab, que é uma rede social de aprendizagem. Lá podem ser compartilhados vídeos, links, comentários, que nos ajudem de forma coletiva a enfrentar esse momento. E para quem estiver se perguntando, mas ainda dá tempo de começar o curso? Sim, sem nenhum problema. As dúvidas que forem surgindo podem ser colocadas lá na plataforma da universidade e também aqui na página do coletivo, que aos poucos, com todo carinho e devagar, a gente vai respondendo. Eu inicio, então, agora o tema de hoje, Infâncias e Tecnologias na perspectiva das aprendizagens e do trabalho docente, trazendo um pouco dos vários papéis que eu desempenho na vida. O primeiro deles é o de coordenadora pedagógica. E dizer para vocês que, junto com o meu grupo, de forma coletiva, nós estamos nos reinventando para superar diariamente todas as questões e nos atendo aos usos das tecnologias de uma maneira que a gente não supunha fazer um dia, trocando a roda com o carro andando, já que ninguém se preparou para isso. De antemão, eu já parabenizo não só esse grupo que eu acompanho, que eu tenho o prazer de acompanhar, mas todas as professoras e professores que estão passando por isso. Do outro lado, eu trago aqui o meu papel de mãe, de 2 meninos, de 3 e de 7 anos. Vínhamos, eu e meu marido, tentando dar conta desse universo que se abriu para todos nós, de cuidar da casa, das crianças, de trabalhar, tudo junto e misturado dentro de casa. Até que a minha sogra precisou ser internada e, na sequência, numa cadeia, o meu cunhado, a minha sogra e, por último, o meu marido testaram positivo para a Covid-19. Todos estão bem nesse momento e nós só temos a agradecer em relação a isso. Mas durante esse período, eu me vi, principalmente durante o isolamento dele, sozinha com as crianças. E é bom lembrar que nesse caso, ao menos nesse caso, eu ocupo um lugar de privilégio, de alguém que tem um computador para trabalhar, que tem um celular, que tem uma internet razoável e, principalmente, não falta comida na minha mesa. Ainda assim, nesse contexto, a primeira coisa da qual eu abri mão foi das propostas que a escola estava enviando para casa. Eu não dei conta. Eu tentei garantir ao mais velho, de 7 anos, que participasse dos momentos de encontro, com as crianças, para que ele visse os amigos, as amigas, a professora, pensando em garantir os vínculos e as amizades. Com o de 3 anos, isso não foi possível.
ele é tímido, ele se escondia embaixo da mesa. Outras vezes ele estava dormindo. Mas com ele eu fui percebendo uma coisa bem séria. Eu não podia me distrair ali, que quando eu via ele estava com o meu celular. Ele entrava sozinho no YouTube e ficava vendo uns vídeos, mas apenas 10 segundos cada vídeo, porque ele ficava passando assim com o dedinho. Até que um dia eu surtei sozinha em casa com os dois, o marido no quarto, quem nunca, né? E aí eu tirei o celular deles. Não deixei mais eles encostarem com o celular. E aí eu encerro essa narrativa aqui, nesse momento, por acreditar que dela a gente tem aí muito material para discutir a respeito das tecnologias. E dentro dessas contradições que me constituem, que talvez constituam muitos de vocês, nós vamos iniciar a nossa roda de conversa de hoje. Não sem antes apresentar as nossas convidadas. Professora Selma Rocha, doutora em História Social pela USP, docente da Faculdade de Educação, também da Universidade de São Paulo, professora de cursos de extensão da PUC, foi assessora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e também secretária municipal de Santo André em gestão anterior. Também tenho o prazer de apresentar a professora Andréia Paula dos Santos, doutora em História Econômica também pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do ABC no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão da Inovação e coordenadora do Lab Digital Plural, onde o nosso curso está logado nesse momento. E depois, com certeza, ela vai poder falar sobre isso. E ela também coordena o projeto Inovação Social no combate à pandemia do Covid-19, aprovado pelo Comitê da Universidade Federal do ABC contra o coronavírus. Nós combinamos uma fala inicial de cerca de 15 minutos com cada uma delas. Eu vou ficar aqui quietinha, olhando os comentários de vocês, para que a gente possa voltar depois e que esses comentários possam reverberar no nosso segundo bloco de conversas. Professoras? Bom dia! Professora Selma, o seu microfone está fechado. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Viviane, Andréia, a Natália, que está nos ajudando aqui fortemente, com empenho e afinco, e a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao coletivo de professores de Santo Amaro e região. É um prazer estar aqui com a professora Selma também, né, que é uma grande referência na área de educação. A Viviane, que contou uma história maravilhosa para inspirar a gente para abordar os temas de hoje. E a gente espera que a gente possa aproveitar esse debate, essa conversa, ajudando nessa frente que nós estamos fazendo de combate ao coronavírus. Pode ser, vamos lá. Bem, então, mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos do coletivo que estão envolvidos no curso, que estão envolvidos nessa atividade, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero começar essa conversa pela história da Viviane. Hoje, em pelo menos 188 países do mundo, nós temos fechamento e mais de 1,5 bilhão alunos sem aula. Ou seja, nós temos circunstâncias muito parecidas, em termos mundiais, e no nosso país, com essas que a Viviane nos traz. E eu quero começar a tratar delas a partir de alguns pressupostos para inaugurar nossa conversa. Ontem foi autorizado pelo MEC o parecer do Conselho Nacional de Educação.
E esse parecer traz uma série de indicações em relação à educação e educação infantil, mas o mais importante dele é a autorização para que os períodos de educação remota sejam considerados como períodos de educação, sejam considerados como dias letivos, digamos assim. E incentiva os governos, especialmente os governos estaduais, a estabelecerem plataformas, processos de educação por meio da televisão que permitam a grande maioria das pessoas ter acesso a esses expedientes, se não pela televisão, com a distribuição de materiais ou plataformas de acesso. Bem, eu quero começar dizendo que tudo que eu vou falar aqui tem a ver com os artigos 205, 206 da Constituição. É importante retomar esses marcos legais. Por que é importante? Porque eles dizem respeito ao direito inalienável à educação básica obrigatória de 4 a 17 anos e dizem respeito também ao direito das crianças à educação infantil, conforme estabelecido na Constituição, na LDB e no Plano Nacional de Educação. Esses direitos, eles estão sendo interpretados agora na Constituição, na manifestação do Conselho Nacional a partir da Constituição, de uma forma curiosa. Por quê? Porque o que está sendo apresentado como direito se sustenta não na educação à distância, que tem regras para acontecer. A LDB estabelece, por exemplo, no caso do ensino fundamental, que a educação à distância só pode acontecer de forma complementar. E essas pequenas e aparentes observações pontuais, elas têm muita importância. Por quê? Como não se caracteriza, no parecer do Conselho Nacional homologado ontem pelo MEC, a ideia de educação à distância, a perspectiva de educação à distância, a educação remota, do ponto de vista legal, fica intangível, ou seja, a educação remota não está regulamentada. E é importante que isso seja colocado para que nós entendamos uma frase que foi dita naquela audiência realizada pelo Todos pela Educação, junto com o Conselho Nacional, por uma das relatoras, na seguinte direção: nós não vamos resolver, em meio a uma pandemia, a desigualdade. É verdade. Talvez a gente não consiga resolver a desigualdade, mas nós não precisamos aprofundá-la. E este é o problema central do debate que nós temos a fazer. Por quê? Nós sabemos, né, todos os professores que estão nos assistindo aqui sabem perfeitamente que uma boa parte das famílias mora em condições muito difíceis, insalubres, onde o afastamento social é um sonho, que a maioria das crianças não tem acesso à internet, nem as crianças, nem suas famílias, e que uma boa parte dessas famílias tem equipamentos de funcionamento precário, ou um celular ou dois para a família toda, que envolve comunicação, envolve trabalho e envolve a educação, muitas vezes, dos outros filhos. Esta circunstância, como hoje aqui, nós que temos os equipamentos melhores, que temos internet funcionando com alguma potência nas nossas casas, enfrentamos esse tipo de problema aqui, agora. As coisas pifam, não funcionam, enfim. Então, imagine nessas condições. Além do que, para a maioria dessas crianças, o exercício da concentração é também muito difícil nessas condições. Então, eu queria começar por aí. Estes marcos legais nos remetem também à retomada da medida provisória 934, que autorizou a flexibilização do calendário escolar no Brasil.
E nós temos discutido que essa medida provisória tem que estar acompanhada por um conjunto de pressupostos aos quais ela não fez referência. Então, são eles. Primeiro, ao flexibilizar o calendário, os professores com contrato temporário não podem, não devem ser demitidos, assim como os demais funcionários das escolas. E vocês sabem que isso está acontecendo em várias redes no Brasil e aqui em São Paulo também. A consideração de todo o trabalho da escola na construção desses materiais e dessas referências. O que eu quero dizer com isso? As escolas constroem seus projetos políticos pedagógicos, elas constroem uma experiência curricular com as crianças, e nos parece que esses materiais que estão sendo distribuídos por aí, eles teriam que levar em consideração os professores que construíram os PPPs e que conhecem as crianças. Então, o processo de flexibilização envolve essas 3 dimensões e uma quarta, que é o acesso a equipamentos e internet. A democratização da internet passa a estar no centro da questão, porque a pandemia vai ser longa. Muitos professores estão em situação de vulnerabilidade, não poderão voltar tão cedo em função do fato de que nós não temos medicamentos para a Covid, não temos vacina, temos limitações de vagas nos hospitais, temos limitações de respiradores. Ontem o Brasil decidiu não importar mais respiradores e trabalhar apenas com os respiradores que estão aqui, ou seja, essa é uma decisão que significa que uma parte da população decididamente que tem adoecido pela Covid pode morrer. Então, esse contexto todo torna necessária a democratização da internet, torna necessária a democratização dos meios para que as famílias e as crianças possam se comunicar com a escola. E aí eu queria entrar na segunda questão. Para muitas crianças, a escola é o único espaço de alimentação assegurada, um espaço organizado, um espaço de atenção, um espaço onde o brincar tem lugar. E esta referência é uma referência que muitas vezes contrasta com as condições de vida familiar. Portanto, nesse momento, o esforço em manter vínculo com as crianças, o esforço em manter vínculo com as famílias é fundamental. Às vezes, ao ouvir a voz do professor, às vezes, o contato com a imagem da escola, com o que a escola representa para as crianças, é tão fundamental ou mais fundamental do que o envio de atividades lúdicas ou a tentativa de fazer com que as crianças se aproximem dessas atividades lúdicas. Então, a primeira coisa, me parece, que está envolvida aí é que as crianças falem e que suas famílias falem. Não há nada, a meu juízo, mais importante do que este contato humano para que sejam tocados os sentimentos, as sensações, os desafios, as tristezas, as angústias, a insegurança que essa circunstância traz. Observando o seguinte, as crianças não têm repertório para lidar com tudo isso sozinhas. Se é difícil para os adultos, né, a Viviane relatou isso aqui, imagine para as crianças lidar com todas essas modificações que acontecem no mundo, ver essa quantidade de mortes diárias, sentir medo, sentir o afastamento dos colegas, da escola, dos professores, e a circunstância fundamental da fome. Por quê? Porque o nosso país tomou a decisão dos R$600, que foi um avanço tremendo, porque o governo queria dar 200, foram os partidos de oposição que conquistaram, de fato, né, com destaque aí para a atuação do Partido dos Trabalhadores, isso merece ser dito, conquistaram os R$600. A proposta é que fosse mais.
fossem R$ 1.200. Mas essa conquista já está sendo atacada pelo governo Bolsonaro. Paulo Guedes não quer pagar a terceira fase desse valor e quer dividir os 600 em 3 pagamentos de 200. Isso é muito grave, porque muitas pessoas vão passar fome, podem morrer de fome, não por causa da contaminação com o vírus. Então, eu acho que é muito importante que este quadro seja o ponto de partida das nossas conversas nas escolas. Ou seja, a vida real sendo tratada da escola para as famílias e das famílias para a escola, porque os professores também vivem situações extremamente difíceis. Nem todos têm acesso à internet, nem todos dominam a tecnologia, nem todos têm equipamentos adequados, e resta, se tudo isso fosse razoável, restam os desafios de realizar esta comunicação aproximando a experiência cultural, cognitiva, interna que as crianças estão experimentando, isto é, os processos de internalização dessa experiência cultural e social, resta tocá-las para poder fazer a mediação com aquilo que nós queremos desenvolver com elas. Então, não é possível pensar em contar uma história, não é possível pensar em realizar uma brincadeira, não é possível pensar na construção de uma dinâmica familiar onde o lúdico nessa circunstância tenha lugar, sem considerar estes sentimentos e essas condições de experiência da sociedade neste momento. Me parece que é muito importante que nós conheçamos o que está acontecendo nos territórios, que a escola compreenda isso, que relações sociais estão se estabelecendo no território, quais são as condições das famílias, por que o material não chega em muitos lugares, porque o correio não chega em muitos lugares na cidade de São Paulo, e seria necessário que a escola tivesse autonomia para que um motoboy, para que alguém fosse levar esse material para as crianças, para esse contato se estabelecer, mas é preciso que se diga que o material, que as aulas em plataforma, que as aulas em televisão, nada disso fará sentido se a âncora desse processo não for a relação da escola com as crianças e a retomada desses vínculos que são afetivos, que são emocionais e que envolvem, evidentemente, também uma conduta analítica por parte da escola nesse momento para lidar com essas situações particulares que se apresentam para nós todos os dias das mais variadas formas. Eu volto à proposta aqui, porque o meu tempo está acabando, de que foi feita por várias entidades nacionais, pela ANPED, de que as escolas não trabalhem mais até o final do ano 21 com a ideia de ano letivo, mas trabalhem com um ciclo único, que seria um ciclo de 2020 a 2021, sem avaliações externas à escola, para que isso não seja um elemento que force a ideia de atendimento aos conteúdos mínimos, e que nós possamos retomar um debate fundamental que tem a ver com a questão elementar de que não é possível se estabelecerem direitos de aprendizagem sem os sujeitos da aprendizagem. Ou seja, estes sujeitos precisam ser considerados não só do ponto de vista das suas condições sociais, não só, entre muitas aspas, como carentes, mas como sujeitos que têm potencialidades, têm capacidades a serem consideradas nessas circunstâncias tão difíceis, para que a escola possa fazer um trabalho, de um lado, como eu disse, de acolhimento, mas outro também de diálogo sobre possibilidades, no caso da educação infantil, com as crianças e possibilidades familiares. De outro lado,
eu espero que fique muito destacada nessa circunstância que há um movimento intenso e extenso de ocupação dos setores, dos grandes grupos econômicos que têm interesse em vender materiais didáticos, programas pedagógicos pré-moldados e plataformas educacionais para os sistemas estaduais de educação. E que esta homologação do MEC ontem, do parecer do Conselho Nacional de Educação, facilita em muito que esses grandes grupos econômicos pressionem o poder público, pressionem o setor público fundamentalmente, a adquirir equipamentos, a adquirir materiais e a adquirir plataformas que permitam a realização disso e o cumprimento do ano letivo. Então, essa perspectiva de mercantilização que se oferece nesse momento às redes estaduais merece a nossa atenção, porque ela, associada à Base Nacional Curricular Comum, pode construir e fazer espraiar na rede, ou nas redes públicas, uma cultura conteudista que suprima, ou que tente fazer suprimir, o papel da educação, o papel da escola e o papel dos educadores e dos professores. Tem um monte de gente no Brasil que abertamente defende a ideia de que os monitores têm que substituir os professores e que escola é uma bobagem do jeito que existe, e que o que é preciso é estruturar a educação à distância e assegurar a transmissão de conteúdos. Eu quero dizer para vocês que isto é o fim da possibilidade de emancipação cultural de milhares de crianças e jovens no país. E isto não é um problema apenas da rede pública. Eu quero destacar essa questão, porque esse rebaixamento do debate educacional acaba entrando pelas portas da rede privada. A diferença é que, na maior parte dos casos, isso não é generalizável, mas na maior parte dos casos, as crianças têm acesso à internet e aos equipamentos. Mas isso não resolve o problema pedagógico. Por quê? Porque eu conheço, tenho netos, estou acompanhando o que está acontecendo nas escolas. É evidente que os professores estão desconhecendo completamente a realidade das crianças, essas angústias. A aula começa com os conteúdos, as atividades são oferecidas, as crianças devem fazer as atividades e devolver para a escola, e assim se encerra a atividade educacional. Então, há uma reflexão muito profunda a ser feita, que envolve essa dimensão humana, mas que envolve, mais que isso, a dimensão humanizadora que a educação deve ter. Não há possibilidade alguma de construir qualquer conhecimento com as crianças agora, se o ponto de partida não for o que elas estão experienciando, o que elas estão vivendo nessa circunstância, o que elas estão sentindo, e a possibilidade de construção de mediações entre isso que as crianças experimentam e vivem e aquilo que a escola pode trazer como possibilidade de construção, elaboração dessa experiência e construção de conhecimentos é incontornável, ou seja, essa mediação não pode ser deixada de lado. Sem ela, não há sentido educativo. Você pode gravar mensagens para as crianças, colocar num computador os conteúdos ao lado, ainda que sejam conteúdos lúdicos, ainda que sejam referências para as famílias desenvolverem, nada disso é possível se não houver um acompanhamento constante com as famílias, com as crianças, para saber o que está acontecendo. Como é brincar na pandemia? Como é brincar sem espaço físico? Onde as crianças ficam? Como elas ficam? Quais são os cheiros que elas sentem? Quais são as texturas que elas mobilizam nas suas casas? Como é essa relação? Essa investigação é que me parece fundamental nesse momento, e com isso eu encerro, para que nós não alarguemos esse ritual de reprodução de informações que, infelizmente, norteia o parecer do Conselho Nacional, como se a reprodução de conteúdos
fosse suficiente para assegurar que mesmo aqueles que têm equipamentos tivessem acesso àquilo que nós chamamos de aprendizagem. Eu quero dizer que há um problema efetivo, tem mais de 40 milhões de pessoas no país que não acessam a internet, e esse problema tem que ser enfrentado, mas tem que ser enfrentado, em qualquer caso, o direito que tanto as crianças que têm equipamento como as que não têm a construir cultura. E isso só pode ser pensado se nós alargarmos o ciclo e mudarmos a nossa forma de abordar os conteúdos, estruturando conceitos organizadores que tornem o currículo um espaço de significação muito maior do que simplesmente a reprodução de informações. Então, desculpem se eu passei aqui do meu tempo, e eu agradeço e vamos à conversa. Obrigada. Jamais. Desculpas de forma nenhuma. A gente está aqui bebendo de tudo isso e tenho certeza que refletindo. Só antes da fala da professora Andréia, dizer da alegria que a gente, ao observar os comentários, percebe em pessoas, mesmo que de forma virtual nesse momento, se reencontrando lá pelos comentários, né? E estando diante desse desejo de ouvi-las, de estar aqui conosco, para que a gente saia de uma posição passiva diante de tudo que está acontecendo. Professora Andréia. Bom dia novamente, pessoal. É um prazer, uma alegria ouvir a Viviane, ouvir a Selma, aqui nos bastidores, a Natália, que está com a gente, ajudando até essa transmissão, muito guerreiras na tecnologia, tentando fazer funcionar, aprender o tempo todo, experimentar. Eu estou muito honrada de estar com essas mulheres aqui, de várias gerações, né? Pela nossa cara dá para perceber aqui. Uma geração anterior à minha, que é a da professora Selma, a minha geração, e a geração da Natália e da Viviane, né? Que vem depois da minha, mais ou menos, junto, um pouquinho depois. E eu tenho certeza que aí no Facebook, né, na página do coletivo, deve ter muita gente, educadoras, educadores mais jovens ainda do que a gente, que estão com muito mais habilidades até relacionadas à tecnologia do que nós, ajudando nesse momento de união, de reencontro, de reflexão, de debate. Então, assim, antes de ajudar a fazer uma reflexão, né, que eu acho que a professora Selma começou de forma bem abrangente a colocar os marcos de legislação e de contexto nacional que nos rodeiam e que a gente tem que lidar com esses parâmetros em relação à nossa prática. Antes disso, eu queria me apresentar um pouco e, com essa apresentação, falar um pouco do tema que eu trabalho, que são as tecnologias no cotidiano, né? Usar essa apresentação para a gente pensar, eu falar dessa tecnologia, dessa história no meu cotidiano, e com isso perguntar para vocês que estão assistindo, que estão comentando, como é isso no cotidiano de vocês, que eu acho que a Viviane fez uma fala muito importante sobre isso, mas não só nesse momento da pandemia, antes mesmo da pandemia, como era isso? Né? A professora Selma falou aqui da importância da gente fazer as histórias das crianças, e é importante também a gente produzir um autoconhecimento, né? Qual a nossa relação com essas tecnologias, para saber como que a gente vai lidar com isso, com essas crianças, com esses jovens. Então, assim, essa semana eu vou fazer 48 anos de idade, e eu estudei numa escola estadual, 2 escolas estaduais, em São Mateus. Né? Minha família toda é ali daquela região que é a periferia extrema da Zona Leste de São Paulo, fronteira com o ABC paulista. E, assim, a nossa periferia ali tem muito mais relação com o ABC, muitas vezes, do que com as outras partes de São Paulo. E eu cresci ali num ambiente entre o rural e o urbano. Então, as tecnologias que nós tínhamos em casa, aos poucos, né, foi substituindo a vida rural, foi chegando a luz elétrica, a água encanada, a televisão, o rádio, né, que eram artefatos assim preciosos. O telefone, não sei se vocês lembram, os que são mais velhos, comprar o telefone equivalia a comprar um carro, né? Era muito difícil você ter um telefone. E eu, quando eu era estudante na escola estadual, a gente não tinha sala de informática, essas coisas, nada disso, né? A gente não tinha acesso a esses artefatos tecnológicos. Mal a gente tinha uma biblioteca.
ou um laboratório que funcionasse para fazer experiências, né? Tinha os espaços destinados, mas a gente não só tinha aulas expositivas, de cuspe e giz, como a gente fala. E assim, eu me lembro, quando eu era adolescente, o esforço que a minha família fez para me pagar um curso de datilografia. Essa era a tecnologia mais avançada que tinha, né? Há 35, 40 anos atrás, não faz muito tempo. Entenderam? Era isso que você encontrava no serviço público, nas indústrias, nas empresas, né? A gente ia fazendo uma escola de datilografia, um curso, e numa máquina manual, e o luxo era uma máquina elétrica, você poder usar uma máquina elétrica de datilografia, que em algumas escolas estaduais já tinham esses equipamentos, né? E por que eu estou falando isso? Porque a minha geração é completamente diferente da geração das crianças e dos jovens com os quais a gente tem que lidar hoje, né? Nós estamos enfrentando as barreiras de ter saído de um mundo totalmente analógico, do ponto de vista das tecnologias de informação e comunicação, e lidando com essas tecnologias de informação e comunicação digitais, que muitos dizem que nós estamos passando pela 4ª revolução industrial, né, dentro do capitalismo, e que isso impacta o mundo do trabalho. No nosso caso, a educação também tem relação com o mundo do trabalho, né? Impacta a nossa cognição, nosso modo de se comunicar, de perceber o mundo. Então, assim, por que eu contei essa história para vocês, né? De antes de ser estudante universitária, antes de conhecer lá na USP, a primeira vez que eu vi um computador foi lá na USP, né? E poder utilizar essas tecnologias, a gente que era da área de história, de humanidades, quem usava isso era o pessoal da engenharia. Eles que tinham lá um centro de processamento de dados, onde ficavam os computadores. Até os computadores chegarem lá nas áreas de humanidades, demorou bastante, né? E aí é importante dizer, né, que as nossas áreas de história, de educação, têm essa relação de defasagem com esses artefatos contemporâneos da tecnologia, muitas vezes. E a gente agora está num momento em que essa relação, ela deixa de ser defasagem, que as tecnologias foram impostas a nós para trabalhar. Ninguém consegue escapar mais desse sistema tecnológico. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Queria trazer uma reflexão, né? Porque eu trabalho com história da ciência e da tecnologia. Eu queria perguntar para vocês sabem qual é a origem da palavra tecnologia? Então, a gente que estuda a história da ciência e tecnologia, a gente sabe que vem lá de uma palavra grega, né? Chama tekne, que significa habilidade, arte. E no nosso tempo, essa origem se perdeu, porque a gente não associa a tecnologia com habilidade, com uma arte, com um fazer. A gente associa a tecnologia com um equipamento, com uma máquina. Mas a tecnologia não é só um equipamento ou uma máquina, entenderam? A filosofia, a história da ciência estuda que a tecnologia, ela pode ser um processo, ela pode ser uma instrução, ela pode ser um procedimento, pode ser um conjunto de regras. E tudo isso compõe um sistema. E dentro disso você tem ferramentas e máquinas. Por que eu estou puxando essa conversa aqui com vocês? Para dizer que a gente vive numa época de naturalização das tecnologias, né? A gente não sabe de onde elas vieram, como elas funcionam, a gente só está na categoria usuário. E essa época é que, de alguma forma, está acabando, né, para as novas gerações. Por exemplo, meu filho ele faz ensino médio com informática no Instituto Federal de Campos do Jordão. E eles aprendem a programar, né? Eles aprendem como funciona um computador. É como se fosse uma nova alfabetização. A gente está vivendo num mundo em que quem não souber disso em alguns anos vai estar completamente excluído. E esse sistema nos foi imposto, a gente não escolheu isso, né? Quem impôs esse sistema de desenvolvimento tecnológico? Que essas ferramentas são importantes e essenciais no nosso dia a dia. Foram as grandes empresas que desenvolveram esses sistemas. Então, nós estamos aqui nesse momento utilizando os sistemas dessas grandes empresas nas redes sociais, e a gente muitas vezes não tem noção de onde vem isso. A gente acha que é tudo de graça, mas é bancado pela propaganda, né? Nossos dados estão sendo coletados, nossas informações, por esses sistemas, por essas empresas para serem utilizadas por publicidade. Não é gratuito, não é gratuita essa troca que a gente está fazendo.
E eu estou fazendo essa reflexão, puxando aqui para pensar, e agora? Como que fica o pessoal que trabalha lá na educação infantil, na educação básica, fazendo essa reflexão sobre tecnologias e ligando com o que a professora Selma falou antes? A gente vai simplesmente aceitar as tecnologias que estão impostas e que estão reduzidas a esses dispositivos, celular, computador, smartphone, notebook, e esses equipamentos estão servindo a um sistema de uso, né, conteudista. As tecnologias de informação e comunicação, elas já são não lineares, elas já permitem interação, né? Elas já permitem que haja colaboração para fazer as coisas. Mas como nós, educadoras, educadores, professoras e professores da educação básica e do ensino superior, utilizamos essas tecnologias? A gente utiliza de forma tradicional, de forma linear, de forma conteudista, e a gente ainda aceita essa ideia e naturaliza de que tecnologia é o dispositivo, é o equipamento, né? Então, eu acho que chegou o momento da gente criticar, questionar essa própria noção de tecnologia. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia da escola? Na escola, na verdade, se a gente entender tecnologia como conjunto de instrumentos, tecnologia como regras também e como um sistema, nós temos diversas outras tecnologias no nosso dia a dia. Não são só essas de comunicação e informação que nós estamos usando aqui, que se generalizaram na pandemia. Por exemplo, você fazer um determinado procedimento pedagógico e construir um artefato com as crianças é um processo tecnológico. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, cabe a nós agora não só coroar essas tecnologias que nós estamos usando aqui como sendo a única opção para a humanidade, entenderam? Um grupo étnico dos povos nativos, quando vai lá e faz a tecnologia da rede para dormir, entenderam? Porque aquela é a melhor forma de dormir ali na aldeia. Isso é desvalorizado pela nossa cultura ocidental. É considerado que um grupo étnico, né, de um povo nativo, não tem tecnologia. Entenderam? No entanto, eles têm tecnologia para dormir, que a rede é a melhor tecnologia para eles. E eles vão explicar por quê. E eles vão fazer com os recursos que eles têm. E vai ser melhor do que a cama que é feita aqui na fábrica, né? Dentro do contexto deles. O que eu estou querendo dizer é que não existe tecnologia e não existe sistema tecnológico sem contexto. E qual é o contexto que a pandemia está impondo para a gente? É um contexto de alienação em relação às tecnologias. Quando a gente vê a professora Selma falando das medidas provisórias, né, dos decretos, da legislação, o governo, de alguma forma, e comprando o serviço dessas empresas que nós estamos sendo obrigadas a utilizar aqui, nos impõe um sistema tecnológico, reduz a nossa visão de tecnologia como sendo esses artefatos. Eu acho que o desafio para nós, a partir de agora, é pensar que tecnologias existem na escola, considerando tecnologias como todos os procedimentos que reúnem métodos, regras e que criam artefatos em colaboração que são usados ali na comunidade. Então, se na escola a gente vai fazer uma comida junto, ali tem um processo tecnológico. Se na escola a gente vai fazer com as crianças brincadeiras, né? Se a gente vai desenvolver, construir determinadas atividades que resultem em artefatos artísticos, em objetos pedagógicos, em práticas educativas, tudo isso é processo tecnológico, entenderam? Se a gente for pegar pelo sentido filosófico da palavra, tecnologia como habilidade, como arte. Então, eu acho que nós precisamos pluralizar a nossa noção de tecnologia, não reduzir as tecnologias de informação e comunicação, mapear as tecnologias que nós já desenvolvemos na escola. E aí, nós que estudamos esses temas, a gente procura mapear e sistematizar para não ter essas tecnologias desvalorizadas, hierarquizadas de maneira inferior no contexto escolar. E nós até adjetivamos esses termos, né? A gente chama de tecnologias sociais ou tecnologias culturais, entenderam? Para não ter só essa ideia de que tecnologia é um objeto, um artefato digital, feito com a microeletrônica, entenderam? Uma tecnologia social está preocupada em estabelecer um conjunto de regras e procedimentos para atacar um problema social e propor
novas maneiras, novas instruções, um novo sistema para enfrentar aquilo, né? O que é uma tecnologia cultural? Por exemplo, se com as crianças a gente faz atividades com música, com dança, com pintura, todos os procedimentos metodológicos que envolvem o desenvolvimento dessas tarefas, nós podemos adjetivar e chamar de processos tecnológicos, que desenvolvem determinadas habilidades, determinados fazeres. Então, eu queria fazer essa conversa também, né, já que a professora Selma colocou tão bem esse panorama geral, puxar para esse lado do nosso cotidiano. Enquanto a gente encarar que tecnologia é só o que está sendo oferecido pelo governo ou pelas empresas, a gente vai ser escravo desse sistema tecnológico. E a gente vai ficar preocupado em socar conteúdo, como bem a professora falou, dentro dessa forma pronta que já impõe uma rotina da tecnologia na nossa vida. Nós precisamos ter criatividade e fazer pesquisação nas escolas para descobrir que tecnologias as crianças, as famílias têm no dia a dia, usam para sobreviver, porque não tem como a humanidade sobreviver sem o tempo todo fazer sistemas e processos tecnológicos para conseguir se alimentar, para conseguir se relacionar, para conseguir sobreviver. Então, quais são as tecnologias que as pessoas que ficaram de fora da internet utilizaram na pandemia e estão utilizando para sobreviver? Esses processos têm que ser valorizados em pé de igualdade com tudo isso que a gente está usando aqui como ferramenta. Entenderam? Então, essa proposição que eu queria fazer. E outra coisa que eu queria falar é que, mesmo se a gente sendo obrigada a ter que usar esses sistemas tecnológicos, né, que tem a ver com o ensino à distância, que a professora Selma falou, a gente tem que criticar isso. Essa foi a primeira parte aqui da minha fala. Dizer, olha, tecnologia não pode se reduzir a essa visão, né? Que é o que essas empresas nos impõem, esses equipamentos, tablet, celular, tal. A segunda parte aqui é dizer, além da gente criticar e não permitir reduzir a isso, se a gente tem que usar isso, então vamos também explorar as possibilidades disso. Não usar de forma linear, não usar de forma conteudista, né? Tentar subverter dentro desses próprios sistemas, existem possibilidades. Então, por exemplo, quando aqui o nosso curso, que a gente montou em parceria com o Coletivo de Professores Santo Amaro, está lá na plataforma da UFABC, porque a única frente que a gente tem hoje no teletrabalho, ele está organizado como uma rede social de aprendizagem. O que significa isso? A gente coloca um roteiro para estudar, né, com esses debates nessas lives, e aí as atividades não são assim, repita o que o autor disse, repita o que a professora Selma disse, repita o que a Andréa disse no debate. O que nós falamos aqui que tem a ver com a sua vida? Né? Quais são as ideias, os projetos que você tem que podem transformar essa realidade da tecnologia na sua comunidade? E é uma aprendizagem por pares, ou seja, nós somos professoras mediadoras e nós estamos formando novas professoras e professores mediadores. Sem as pessoas, não funcionam as plataformas, né? Hoje, o que a gente vai encarar no cenário pós-pandemia? É importante a gente dizer. Tudo isso vai dar oportunidade, na minha opinião, é o que a gente tem estudado na universidade, né, nas linhas de pesquisa, lá em engenharia e gestão da inovação. Tudo que está acontecendo vai dar oportunidade para fazer uma automatização massiva no mundo do trabalho. Atividades que são consideradas repetitivas ou simples, né, que eram feitas por pessoas consideradas menos qualificadas, serão feitas pela inteligência artificial. Entenderam? Hoje, uma das áreas que mais se desenvolve no mundo é a aprendizagem por máquinas. O que significa isso na próxima década? Milhões de pessoas no mundo inteiro não terão emprego, estarão fora desse sistema tecnológico. São pessoas que podem ser completamente dispensadas pelo sistema capitalista. E por isso a gente tem um governo, né, que pratica o que o pessoal, bem, os estudiosos estão colocando aí como necropolítica, né? A gente tem um governo que aposta na morte de milhões de pessoas, quem? Os mais vulneráveis. Porque esses, pela lógica que o sistema vai, e que a gente acha que a tecnologia é assim mesmo, não tem como mudar, esses são os mais excluídos, são pessoas completamente descartáveis. Entenderam a gravidade da situação? Ou seja, nas escolas públicas, se a gente não encarar esses temas, né, como que a gente vai subverter esse sistema,
Como que a gente vai deixar de ser usuário para ser programador? Como que a gente vai colocar outras tecnologias lado a lado com as tecnologias de informação e comunicação? Se a gente não colocar esses temas, se a gente não aceitar, infelizmente, a realidade de que uma criança de 3 anos, né, como é o filho da Viviane aqui, já consegue pegar o celular dela sozinho, ligar, mexer, e aí, como que eu vou fazer a mediação dos conteúdos que ele está vendo? Como que eu vou ter projetos na escola que vão problematizar, né, o que essas crianças têm acesso e vão ensinar ela não só ser espectadora do que está acontecendo, mas criadora, né, de outras tecnologias, de outros processos colaborativos. O que vai acontecer, na minha opinião, com esses jovens e com essas crianças? Eu que estudei numa escola estadual, né? A gente vai estar formando um batalhão de pessoas descartáveis para o sistema, tanto porque não se adequam aos empregos que precisam de alta qualificação, como porque não são alfabetizadas nessas novas linguagens, não para se adequar nesse sistema, mas para mudar isso, para mapear e construir outras tecnologias. Então, a gente tem um desafio enorme, né? Soma-se a isso a crise climática, o pessoal está esquecendo, né? A pandemia é só um ensaio para os problemas maiores que nós vamos ter aí de crise dos recursos naturais. Então, as novas gerações vão enfrentar uma realidade muito adversa, e a nossa geração, eu acho que tem esse compromisso histórico de colocar esses temas e não aceitar goela abaixo essa naturalização, né? Tecnologia é tecnologia de informação e comunicação, esses equipamentos que são vendidos e que a gente tem sonho de consumo que ter. Só isso é tecnologia. Não. Tecnologia são processos, são procedimentos, são artefatos que em diversas culturas são variados, não é só o da cultura ocidental. Não podemos aceitar a imposição, a naturalização da gente ser obrigado a consumir esses produtos e usar só esses produtos. Não podemos aceitar que as crianças não saibam como funcionam essas linguagens. Quem inventou? De onde vem? Quem banca? Como é feito? Quais são os códigos? Dominar os códigos. Nós estamos na era aí do, o pessoal chama de Big Data, né? A era da análise de dados. Todas as decisões que são tomadas hoje no planeta pelos governos são baseadas em dados coletados sem a gente saber nem como, nem quem detém e nem quem está subsidiando a análise. Então, a gente precisa pensar em alfabetização em dados, né? Alfabetização nas tecnologias de informação e comunicação e uma visão plural de tecnologia. Como a gente pode valorizar tecnologias de povos não ocidentais, as tecnologias que estão lá no dia a dia, nas comunidades, nos bairros, nas periferias. Né? Então, acho muito oportuno que a professora Selma disse que a gente tem que escutar as crianças, as famílias, né? Tanto agora, quando voltar ao presencial, que vai demorar na nossa visão, né? Aí dos cientistas, do pessoal que está avaliando, nós vamos ter que ter projetos diferentes para quem teve acesso a essas tecnologias que nós temos aqui e pôde ficar em contato de alguma forma, e nós vamos ter que projetos para lidar com as pessoas que ficaram completamente excluídas desse universo. E que nesse contexto que nós estamos vivendo, tiveram as desigualdades aprofundadas, ficaram à margem. Esse povo vai chegar na escola de que jeito? Lá na nossa plataforma, a gente tem um curso que se chama Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Pandemia, que também é feito por muitos educadores e educadoras da educação básica. Nós temos recebido relatos terríveis, né, de educadoras e educadores que dizem que as crianças, eles estão vendo pelo celular quando existe, né, crianças sofrendo abuso, entenderam? Crianças passando por tipo de abuso, violência, né, mulheres, é importante a gente dizer, né, eu contei essa história no início para falar o seguinte, na minha criação, e eu imagino que de muitas aqui, tecnologia não é coisa para mulher, essa é a visão ocidental também, né? Quando a gente era criança, qual é a educação que a gente recebeu? Que, infelizmente, ainda muitos educadores e educadoras têm essa mentalidade, reproduzem na escola, e os pais também têm essa mentalidade. Brinquedo de menina e brinquedo de menino. Qual que era o brinquedo da menina? Panela, boneca. Qual é o brinquedo do menino? Carrinho, avião. Né? Tudo que tinha a ver com essas tecnologias, artefatos, dentro da visão capitalista, é para os homens. E para as mulheres, não.
E aí a gente está contestando essa visão, falando, olha, as mulheres elas têm que estar presentes em todas as dimensões, terem acesso a essa tecnologia que antes era vista só como campo de atuação dos homens, né? E os homens estão lado a lado com a gente, aí os que já romperam com essa visão machista. E também quebrar com essa ideia de que o que existe no universo do lar, né, das atividades que são afetivas, culturais, não tem tecnologia. Tudo que a gente faz, entendido como habilidade, arte, processo, envolve tecnologia. É assim que o ser humano consegue sobreviver. É assim que o ser humano consegue se relacionar. Então, encerro aqui a minha fala, que eu acho que já falei bastante aqui para a gente provocar essa reflexão, dizendo o seguinte, enquanto a gente não mapear a pluralidade das tecnologias que existe no espaço escolar, entendendo como os vários processos para além desses equipamentos de informação e comunicação digitais, enquanto a gente não valorizar esses processos tecnológicos e construir outros artefatos, enquanto a gente não tiver na rotina da escola o espaço para entender como é tudo isso e outros espaços para valorizar outras práticas tecnológicas, que não só essas, né, escravizadas por um sistema que já está imposto, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai viver à mercê desses decretos, desses governos, dessas empresas, dessa massificação de uma tecnologia que é imposta para a gente como se fosse o nosso destino, entenderam? E nós estamos aqui para estudar, para dizer, isso aqui não é destino, isso foi construído pelos seres humanos e pode ser desconstruído, outras visões podem ser construídas. Então agora é a hora da gente começar a construir essas outras visões de tecnologia, esses outros usos, mapear esses outros usos e escutar as nossas comunidades sobre como elas já estão fazendo isso, mesmo que isso esteja invisível para nós. Obrigada. Nós que agradecemos, Andréia. Quero compartilhar aqui com vocês que nós estamos com centenas de pessoas aqui conosco, apesar do nosso atraso, deu tudo certo. Mais pessoas aqui se dedaram em relação à idade, dizendo que são da época da datilografia também. Estão fazendo muitas reflexões em relação a essa questão agora final que você trouxe, e também me fizeram lembrar de um tempo que nós tivemos aqui na escola, uma sala, que lá no começo ela se chamava sala de informática, porque a visão inicialmente era mexer no computador. E aí a gente foi estudando, foi tendo formação, foi conversando e foi ampliando isso. A sala virou uma sala multimeios, uma sala de trabalho com tecnologia. Então a gente tinha materiais de largo alcance, tinha luz, tinha sombra, uma outra visão, que é essa que sai dessa posição passiva e entra na visão da construção, de criar tecnologias, do quanto isso é importante. Também temos muitos comentários em relação à fala da professora Selma, no sentido de como a gente vai fazer para não aprofundar as desigualdades. Que elas ficaram escancaradas, a gente já percebeu. E, nesse sentido, as pessoas pedem, inclusive, Selma, para você trazer mais esse panorama dessa ideia que você traz do ciclo de 2020 e 2021, porque o pós-pandemia, o retorno, porque a gente sabe que enquanto a gente não tiver uma vacina, a nossa vida não vai ter o normal de antes. Mas esse retorno, para a gente não aprofundar as desigualdades, as pessoas se interessaram muito nessa ideia de ciclo que você trouxe. E aí, se você puder comentar mais um pouco sobre isso. Tá. Olha, eu fiquei muito instigada, eu gostei muito do que a Andréa falou. Muito, muito. Eu queria fazer alguns comentários curtos sobre isso, porque é muito importante o que a Andréa nos traz sobre não tomar o olhar do outro emprestado. Ou seja, é preciso que o olhar crítico se estabeleça a partir da nossa experiência e não só do olhar daqueles que querem impor a tecnologia como uma verdade ou uma visão de tecnologia. Eu queria só dar um exemplo, antes de falar do problema do ciclo e do tempo, que tem a ver com isso que eu vou falar agora. Entre a primeira e a segunda revolução industrial, a humanidade levou para constituir
a experiência de fabricação em larga escala, a partir da mudança dos padrões de produção industrial, 130 anos. Desde a existência do primeiro computador e da internet, nós tivemos, vamos dizer assim, 50 anos para chegar onde nós estamos. O primeiro computador deve ter, a Andrea sabe isso melhor que eu, deve ter uns 60 anos. Eu, que sou mais velha que a Andrea, e conheço tudo que ela disse, né? Eu fiz curso de datilografia, quando chegou a máquina elétrica foi uma coisa maravilhosa. Então, isso que eu estou falando tem uma experiência de 50 anos. Eu vi crianças vendo uma máquina elétrica ou uma máquina de escrever funcionando, uma menininha dizendo assim, ah, que legal, já imprime direto. Ou seja, existe uma separação histórica aí muito grande entre a experiência, as várias experiências de construção de tecnologia, para o desenvolvimento da produção, do trabalho, da sobrevivência, e aquilo que nós experimentamos nos últimos 50 anos, que é extraordinária. Tem um livro da década de 90, do auge do neoliberalismo, de uma ensaísta chamada Viviane Forrester. Esse livro se chama O Horror Econômico, em que ela mostra que já na década de 90, segundo os pressupostos neoliberais, o homem se tornava, o trabalhador se tornava supérfluo. É muito importante isso que a Andrea nos traz, porque essa situação de desemprego estrutural e essa situação de miserabilidade de milhões no planeta tem como horizonte no neoliberalismo a destruição das pessoas. Por que o Brasil ontem declarou que não vai importar respiradores? Vocês lembram uma das primeiras entrevistas que deu o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro, que foi embora depois de um mês de estadia no governo? Ele disse o seguinte, para que é que nós vamos importar respiradores? O que nós vamos fazer com esses respiradores depois? Então, objetivamente, a vida não importa. Isso não é um problema só do governo Bolsonaro, que dispensa maiores análises sobre o que é e o que faz. É um problema mundial. O vice-governador do Texas, há um mês atrás, deu uma declaração dizendo o seguinte, o que importa é a economia, não as vidas. Então, vejam, esse contexto é importante para que nós entendamos na escola, e por isso que o contraciclo é importante, que 3 fenômenos acontecem ao mesmo tempo com o advento e a força da internet, e agora da manufatura digitalizada, da indústria 4.0. É a ideia, primeiro, de que tempo e velocidade são a mesma coisa. Isso, na formação das crianças, é seríssimo, porque tempo não é a mesma coisa que velocidade. E isso é muito importante também para considerar que as pessoas mais velhas numa sociedade não são descartáveis, seja pela pandemia, seja pelo que for, como disse o presidente. Bom, os velhos vão morrer. Não, eles não precisam morrer, se tiver ação do Estado. E o tempo dos idosos tem uma importância social extraordinária, porque não existe sociedade que tenha memória sem registro histórico e sem registro oral daquelas pessoas que viveram. Entre os indígenas, os mais cultuados seres de uma comunidade são os idosos, porque eles são a síntese de uma sabedoria. Uma sociedade que não cuida das crianças e que elimina os idosos só terá como tempo a noção da velocidade do mercado, que impera sobre qualquer outro interesse humano, social, cultural. Então, isso se soma a uma outra também dimensão, que é a noção de espaço. Qual é o espaço que a criança irá explorar? É só o espaço virtual? É só o espaço associado à velocidade? Isso é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Porque a ideia de brincar não é uma ideia romântica. Uma boa parte
dos donos destas grandes empresas falam isso, os professores são românticos. A tecnologia vai dominar e isso é incontornável. Então, é muito importante o que a Andrea trouxe. Não é um problema de contornar a tecnologia, é de pensar criticamente sobre os seus fundamentos e de reestruturar o tempo, o espaço e as relações com o conhecimento a partir dela. Então, voltando a partir dessas questões ao ciclo. Esse contraciclo, digamos, é para dizer, quando nós temos uma sociedade que está adoecendo, quando nós temos a impossibilidade de cumprir o currículo que estava previsto, que a meu juízo já tinha que ser questionado e problematizado antes da pandemia. A Base Nacional Curricular Comum precisa ser problematizada, sim. Ela não é um dado estável. A lei está posta, mas a lei não é objeto apenas de cumprimento, ela precisa ser objeto de reflexão. E a base precisa ser objeto de reflexão para que nós, professores, não nos tornemos sujeitos apenas da sua reprodução. Então, quando eu alargo o ciclo, eu digo, por exemplo, o seguinte, quais são os conceitos centrais que eu tenho que trabalhar para que a alfabetização aconteça, mas também para que aconteça a apropriação de noções de tempo, de noções de espaço, noções de natureza. A pandemia nos obriga a estudar biologia e ciências naturais, porque se ninguém souber o que é vírus, não vai entender o que está acontecendo. A diferença, por exemplo, entre vírus e bactérias, as pessoas falam na rua, é uma bactéria, é um negócio que deixa a gente doente, está vivo, está morto. O que é um vírus? O que é uma pandemia? Quantas pandemias nós tivemos no século XX? Como essas pandemias acontecem no território brasileiro, ou esta pandemia em particular, no território brasileiro, e no mundo? Nós precisamos entender de biologia, de geografia, de história, para compreender minimamente o que está acontecendo. Nós precisamos entender de política pública. Todos aqueles que, como na educação, defendiam a privatização dos serviços de saúde, agora, inclusive o presidente da Câmara, que disse que não sabia como o SUS era importante, são obrigados a reconhecer que se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, a tragédia no Brasil seria brutal, considerando as condições de desigualdade que nós temos. Ainda mais brutal do que vem sendo. Então, vejam, o SUS tem capilaridade e é a única força do Estado que, de fato, alcança as comunidades ribeirinhas, as comunidades no campo, as comunidades que estão vivendo no interior das florestas. Essa condição é que nos dá condição, mesmo nas cidades que não têm hospitais, de que a saúde, de alguma maneira, chegue. Pois bem, portanto, a defesa da política pública é uma questão para ser trabalhada nas escolas. Ou seja, o que me parece fundamental é que nós trabalhemos conceitos organizadores em todos os campos do conhecimento e que os conteúdos sejam estruturados em função destes conceitos, porque se esses conceitos forem apreendidos, os alunos e a própria escola podem recompor e recuperar estes conteúdos. Agora, o olhar nosso tem que estar voltado para o conjunto das pessoas. Então, se 75% dos meus alunos não têm internet, como é que é possível pensar em falar com eles de alguma maneira? Nós temos alunos vizinhos, nós temos alunos que podem, de alguma forma, mandar um bilhete, uma comunicação para os outros. Que formas são possíveis de tentar essa aproximação? O que eu quero dizer é que a tecnologia não pode ser uma justificativa para que esta não aproximação se justifique e se sedimente. O nosso movimento nas escolas, e por isso o ciclo é importante, é o seguinte: para colocarmos-nos todos em movimento, em busca das crianças, a chamada busca ativa, que foi uma das experiências mais importantes do Plano Nacional de Combate à Miséria, realizado
teve início no governo Lula, depois continuou no governo da presidenta Dilma. Por quê? Porque a busca ativa era uma forma de ir atrás das pessoas que estão invisíveis, que não têm RG, que sequer conseguem acessar os R$600 do governo porque não tem internet, não tem celular, não sabe mexer com o site da Caixa Econômica e não tem documentação. A escola é um dos polos mais importantes para acessar essas pessoas com todas as dificuldades que vocês têm e para que se pensem uma política pública nos territórios integrada por parte do governo. Ou seja, esses dados que vocês trazem aqui no debate da live são importantíssimos para que nós tornemos público o problema e as possibilidades de solução. E em relação à educação, esse ciclo tornaria possível que nós pudéssemos pensar convivências pedagógicas distintas para os alunos que não tiveram contato com nada, por ausência total de acesso à tecnologia, aos materiais ou ao contato com a escola, e os alunos que tiveram esse contato, mas que precisam pensar sobre esses conteúdos. Então, eu acredito que hoje o mais importante do que mandar material para a casa das pessoas seria constituir grupos nas escolas de reflexão sobre esses conteúdos que estão previstos nas referências curriculares da cidade, associados à ideia de que é preciso escolher o que é essencial de ser conhecido, relacionando esses conceitos a serem conhecidos com a experiência da pandemia e do que as crianças estão experimentando na sua vida social e cultural. Esse trabalho dá trabalho. É um trabalho que exige delicadeza, que exige debruçar-se. Os professores precisam aproveitar o seu tempo para fazer isso e construir mediações com as crianças a partir do PPP e dessa construção. Então, eu acho que a Secretaria e o Conselho Municipal de Educação poderiam e deveriam se debruçar sobre a construção desse ciclo 2020 e 2021, eliminando do cenário a avaliação externa, que vira uma espécie de espada na garganta de todos, para constituir o espaço da construção de alternativas para essas aprendizagens que vão acontecer em tempos distintos, queiramos ou não. Nós podemos ignorar esse fenômeno ou podemos trazê-lo para o centro da sala e trabalharmos diferentes possibilidades de trabalho, reafirmando, realizando a crítica tal qual a Andrea nos colocou aqui como necessidade. Desculpa, eu falei muito, né, gente? Desculpe. Não, de jeito nenhum, novamente. As pessoas estão aqui nos comentários sedentas, e essa ideia do ciclo reverberou aqui, as pessoas querendo saber e se aprofundar. Eu vou trazer, antes da fala da professora Andrea, só um comentário que surgiu bem no começo agora da sua segunda fala, da Jandira, onde ela dizia, né, elimina os idosos, quando a gente falou da questão você trouxe a questão do tempo, da memória, isso deixa de ser importante, então a gente elimina os idosos, os negros, os indígenas, numa semana onde essa questão está sendo mundialmente falada, né, vidas negras importam, não só as negras, mas os nossos idosos, dos povos indígenas, de todas as pessoas, de quem tem acesso à internet, de quem não tem acesso, e que aí, dessa forma, essa ideia do ciclo é maravilhosa, e que surjam outras, que essas pessoas que tiveram essas aprendizagens em tempos distintos possam estar juntas de forma colaborativa. E passo a palavra à Andrea, que possa continuar aqui a nossa conversa. Aqui, estava achando onde que acionava o microfone. Então, eu acho maravilhosa a ideia da professora Selma, né, dos ciclos. E, assim, na minha visão, isso vai ser muito difícil de ser conquistado como política pública se não houver a mobilização dos educadores e das educadoras, seja nas escolas, quanto junto às suas entidades. E ainda assim, se for conquistada, eu acho que cada escola tem que ter a liberdade, né, de criar esses seus projetos e programas próprios, de acordo com o perfil
né, dos estudantes, das crianças, dos adolescentes, dos pais, né, dos responsáveis pelas crianças, dos educadores, das educadoras, dos trabalhadores da educação em relação àquela comunidade. Eu acho que mesmo que a gente conquiste esses ciclos, se a gente não mudar a visão que a gente tem de tecnologia como sendo só esse tipo de artefato, né? Tecnologia é, hoje, naturalizando um celular, o computador, né, a internet que a gente está usando aqui. Se a gente não colocar dentro dos nossos projetos políticos pedagógicos, dos projetos que a gente visa implantar na escola, nesses ciclos, projetos que valorizem a pluralidade das tecnologias e o mapeamento das tecnologias das pessoas que estiveram fora dessas tecnologias que nós estamos usando aqui. Colocar no mesmo patamar, né? Entender que tecnologias são processos, são sistemas, porque senão a gente vai assim, continuar achando que é maravilhoso. Ah, estão oferecendo um curso de informática para a gente. Olha aí, como aprender a usar essa ferramenta aqui da grande empresa X, que está sendo dada aqui de graça para a gente. A gente coloca isso como prioridade para a nossa qualificação docente, ao invés de mapear nas nossas próprias comunidades. Quais são os processos tecnológicos, as tecnologias sociais e culturais que estão garantindo a sobrevivência dessa comunidade, né? Entendendo esses processos não só como a construção desse tipo de artefato, mas dos artefatos que estão ligados ao dia a dia, né? Que nos permitem sobreviver a uma alimentação, a uma roupa, a uma brincadeira, a um modo de vida. Então, assim, enquanto a gente não colocar nesses ciclos, nessas políticas públicas, esse estudo, né, que a professora falou tão bem, que a gente tem que fazer, retomar esses estudos de antropologia da ciência, filosofia da ciência, história da ciência e da educação, antropologia das tecnologias, e pensar nessa pluralidade, a gente vai continuar reproduzindo essas tecnologias como sendo naturais. Então, assim, a gente vê, por exemplo, no caso das crianças pequenas, a gente sabe aqui que tem muitos educadores e educadoras que lidam com crianças pequenas, que muitos pais e responsáveis pelas crianças ligam o celular ou o tablet, né, quando tem acesso a isso, e deixam lá a criança por horas e horas ali, né, para ficar em paz, para poder trabalhar, para fazer outras coisas, entenderam? Então é como se a gente estivesse contribuindo para esse processo de alienação, de transformar essas crianças em usuárias dessa tecnologia, uma postura passiva. Como que eu vou subverter o que é apresentado por esses dispositivos e como eu vou valorizar todas as outras coisas que acontecem na educação, que são processos tecnológicos diferentes desses dispositivos, né? Como que uma brincadeira, a construção de um outro objeto, a valorização de toda uma instrução relacionada a um modo de vida, entendeu? Que não envolve necessariamente essas tecnologias, pode ser mapeado e trazido para o campo da educação. Então, acho que nos ciclos a gente precisa colocar esse tipo de formação, de visão, de conteúdo, sabe? E assim, a gente trabalha aí na nossa plataforma com o recurso de diários e trabalha com o recurso das pessoas fazerem as histórias de vida. Então, a gente trabalha com história oral, história audiovisual, alguns estão falando, né, história digital, uma história pública e comunitária. Então, assim, a gente sabe que os governos eles vão fazer políticas públicas baseadas em normas, regras, até a legislação que nos interessa preservar hoje da Constituição. Mas nós precisamos ter diagnósticos, nós precisamos ter vozes plurais, documentadas, falando das tecnologias, da exclusão dessas tecnologias, né? Para vocês terem uma ideia, na UFABC, foi proposto da gente continuar as nossas atividades online. Então, a maior parte dos professores lá continuaram as disciplinas que a gente estava dando, 1/3 já das disciplinas, quase metade, online. Eu tinha 300 alunos quase em 3 turmas, né? E aí a gente podia, entre aspas, escolher continuar com a turma ou não. Foi decidido pelo conselho da universidade. E aí eu fiz um mapeamento, perguntei para os estudantes por e-mail, né? A gente já estava com a universidade fechada. Quem pode continuar? De quase 300 estudantes, 50 disseram para mim, estou aqui. A grande maioria não tinha como continuar.
A gente imagina, né, que a realidade, muitas vezes, das pessoas é privilegiada de ter um espaço de estudo, de ter um equipamento da tecnologia de informação e comunicação, de ter internet, mas não é essa a realidade. Isso eu estou falando de pessoas que chegaram à universidade, né? Imagina as pessoas que estão na escola pública, entendeu? Nas periferias, como lá da região de São Mateus, de onde eu vim. Então, assim, eu optei por não continuar as matérias. E aí optei por fazer esse projeto, né, de inovação social, essa ideia de que inovação não é só um artefato. Inovação é todo um processo, que tem que ter trabalho colaborativo e atenção à justiça social e ambiental. Então, a gente fez esse projeto, né, Inovação Social, Plataforma Digital Plural, né, Inovação Social no enfrentamento à pandemia de Covid-19, para abrir todos esses cursos aí livres, né, como curso de extensão, que a pessoa pode fazer no seu ritmo, que tem a rede social de aprendizagem. E aí, em 2 meses que a gente está fazendo esse projeto, a plataforma que tinha mais ou menos 1.500 pessoas cadastradas, já tem mais de 3.300 pessoas cadastradas. A maior parte de educadoras e educadoras, né, de São Paulo e região metropolitana, mas também de outros lugares do Brasil. Com isso, eu quero dizer o quê? Na hora de fazer a minha escolha, eu tive que escolher como que eu ia utilizar essa tecnologia, se eu ia atender poucas pessoas ou se eu ia fazer um projeto na frente de combate à pandemia. E eu escolhi fazer esse projeto, estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite, sentindo o impacto do teletrabalho, né, que a gente não consegue dormir, que a gente sonha, que a tecnologia não está funcionando, que a gente mandou mensagem errada, que nós estamos aparecendo pelado na câmera, que alguém está mandando e-mail, acabando com a nossa vida, criticando tudo que a gente faz nas redes sociais. Então, assim, eu escolhi, entre aspas, né, dentro desse sistema que me foi imposto, fazer uma ação que impactasse mais pessoas, como a gente está fazendo aqui hoje. Mas eu poderia ter escolhido, como a maior parte dos meus colegas escolheram, trabalhar para poucas pessoas, ensinando elas uma visão que eu acho que é domesticada, né? De se adaptar a essas tecnologias, usar de forma linear, responde aqui o conteúdo, pega a tecnologia que podia ser colaborativa e fala para o aluno, faz essa prova aqui, sem consulta, responde o que o autor disse. O que, na minha opinião, os professores e as professoras que estão fazendo isso, né, utilizando essa tecnologia de forma não colaborativa, estão ensinando para esses alunos? Estão ensinando esses alunos a serem passivos, estão ensinando esses alunos a terem corpos dóceis, né? Corpos que vão se acostumar com os pesadelos, que vão se acostumar, ou você tem esse trabalho que você tem que lidar com a inteligência artificial, ou você está fora, você não tem possibilidade de sobreviver. Então, acho que nesses ciclos que a professora Selma propõe, a gente tem que incluir oficinas e formações com isso, ouvindo histórias de vida, mapear, né, as práticas da comunidade como sendo processos tecnológicos, sociais e culturais, para colocar esses saberes em pé de igualdade, né, com esses que nos são impostos pelas grandes empresas e que os governos vão pagar com o nosso imposto. Né? Então, a universidade, ela paga uma grande empresa, né, para permitir que eu faça videoconferência num dispositivo. Se a universidade não pagar isso, eu não tenho esse recurso, entendeu? Eu tenho que pagar do meu bolso. Quantos de nós estamos pagando para trabalhar nesse momento? Isso é importante a gente dizer, né? Quem está pagando a internet? Quem está pagando o custo dos instrumentos, né? Das ferramentas aqui? A universidade não me deu nenhuma ferramenta que eu estou usando para fazer o meu trabalho, né? Estamos lá fazendo não sei quantos cursos, atendendo não sei quantas mil pessoas, e eu estava com um netbook fajuto, entendeu? E um celular, assim como estão os alunos bolsistas. Nós conseguimos aí garantir 10 alunos bolsistas no projeto. Sabe quanto recebe um aluno bolsista? E ainda dá graças a Deus de receber R$400 para trabalhar 20 horas semanais. Entenderam? Então, assim, nós estamos fazendo políticas públicas ainda nesse parâmetro de miserabilidade, sabe? De viver, assim, das sobras do sistema capitalista, né? Utilizar, o governo compra tecnologia que já é lixo nos países considerados desenvolvidos para a gente usar. E aí a gente consegue uma mixaria de dinheiro, né, de um Estado falido, endividado, para pagar bolsas michurucas para estudantes que ainda são a elite desse país. Entenderam a gravidade da situação para poder fazer esse trabalho? Então, isso eu estou falando de uma realidade, né, privilegiada, é importante dizer isso.
Eu estou lá na universidade pública, quem estuda na universidade pública no Brasil? Né? Calcula que é uma porcentagem aí de menos de 10% das pessoas da população estão podendo participar de projetos como esse que a gente está fazendo aqui. Né? Então, a gente tem... essas empresas vendem uma ilusão muito grande para a gente, né? Vendem uma ilusão de que nós somos cidadãos e cidadãs do mundo globalizado, porque a gente consegue ter um celular, né? Porque a gente consegue aparecer na videoconferência. Quem nós somos nesse momento? Nós somos os excluídos, nós somos, assim, a periferia desse sistema, né? Que está em colapso. Quer dizer, um sistema que está em colapso e nós ainda por cima somos a periferia, quem vai se ferrar primeiro? O nosso povo, que é o que está acontecendo, né? E que povo primeiro ainda? Os idosos, as crianças, como foi dito aqui, as mulheres, que estão aí com 4 turnos de serviço, né? O serviço do lar, o teletrabalho, quem pode fazer isso, ou saindo na rua, o cuidado com os idosos, e a população negra, as mulheres negras, né? Eu, como uma mulher socialmente reconhecida como branca, tenho privilégios. A gente sabe que as mulheres negras, elas estão sofrendo mais ainda nesse processo. Então, as nossas políticas públicas, elas precisam considerar o aprofundamento das desigualdades, tanto na mudança das concepções que estão sendo impostas e naturalizadas para a gente, como essa de tecnologia, entre outras, né? De saúde, de tudo. Questionar todos esses termos e mudar o sentido deles, né? Como também a gente precisa colocar outros marcadores para pensar esses ciclos, né? Atender as crianças de acordo com esses marcadores de condição socioeconômica, que os diferencia e os hierarquiza, marcadores de gênero, né, que tem toda a diversidade, a questão da diversidade da pluralidade sexual, marcadores étnico-raciais, encarar que a questão do racismo é importante para a gente construir esses projetos nos ciclos. E na minha sincera opinião, isso não vai ser feito pelo governo, nem municipal, nem estadual, federal. Isso vai ser feito pelas comunidades organizadas, né, a comunidade escolar, a comunidade em cada bairro, os movimentos sociais e culturais, os professores e professoras que estão estudando aqui com a gente, se preparando, eles é que vão dar a cara de como a política pública mais genérica vai acontecer no dia a dia, entenderam? E aí, na minha opinião, a gente tem que assumir, vocês têm que assumir essa posição de protagonistas. Se você tem uma política pública genérica, no dia a dia, como ela vai atender o perfil da comunidade que está ali? Quem vai fazer essa mediação, quem vai fazer essa adaptação, entre aspas, né, dos projetos a esse público, são os educadores, as educadoras, os trabalhadores da educação, né, os pais e responsáveis que estão ali, no chão da escola, né, no chão da comunidade. E aí, por isso que a gente precisa botar todo mundo para grupo de estudo, né, para formular novos projetos, mapear, entrevistar, fazer o que a gente chama de pesquisa-ação, né? Ou seja, não deixar a tarefa de pesquisar só para quem está na universidade, não achar que só quem faz pós-graduação tem que pesquisar e propor ações, né? A pesquisa tem que fazer parte aí das nossas relações de ensino para alimentar a nossa prática. E aí a gente propõe essas visões diferentes, a partir aí da filosofia, da história e da antropologia, da ciência e da tecnologia, e mudar a nossa percepção, né, do que é inovação, o que é inovador, o que é a tecnologia chegando para uma parte das pessoas e sendo importante, essa que é considerada a tecnologia, e outro tanto que vai ficar de fora e que a gente sabe que vão ser os primeiros a não ter espaço no mundo do trabalho e vão reproduzir esses ciclos de exclusão para as próximas gerações. Nós temos essa tarefa de pensar em como a gente quebra com esses ciclos de exclusão. E eu acho que quebrar não é só a gente conseguir dar acesso à internet para todo mundo ou levar o tablet para a escola, mas valorizar outros modos de vida que têm outras tecnologias, que não são só essas. E, ao mesmo tempo, ter, sim, formação, atividades, processos educacionais para fazer as crianças e os jovens não se adaptarem, desconstruírem essas tecnologias, inventarem outras linguagens, saberem o que são os códigos, como os equipamentos funcionam, como os softwares são construídos, né? Dominar esses códigos hoje é uma questão de vida ou morte, para a gente entender como o mundo funciona. Obrigada, Andréia. Bom, antes de lembrar, a Andréia falou da plataforma, então o nosso curso está lá na plataforma também, agradecê-la, a ela e a Marcela,
que nos oportunizaram isso. Dizer que nós divulgamos esse curso a todas e todos, e aqui na escola nós temos, inclusive, ATS, que estão participando do curso, não só as nossas professoras, e isso nos deixa muito felizes. E aí dizer que, com dor no coração, pelo adiantado da hora, nós vamos às nossas considerações finais, de cerca, acho que de 5 minutos para cada uma das nossas professoras, para a gente não invadir o período da tarde. E aí, passo então a palavra à professora Selma, para a gente encaminhar para o final do nosso encontro de hoje. O áudio, professora. Do áudio. Eu quero, mais que tudo, agradecer essa possibilidade de conversa com vocês, com a Andréia. Acho que nós precisamos destacar isso que a Andréia falou. É preciso construir as experiências. A gente conquista as leis e conquista as ações institucionais em função das práticas sociais que nós desenvolvemos, seja formulando através das lutas, das proposições, mas também da ação. Então, essa perspectiva de olhar criticamente para a ciência, olhar criticamente para a tecnologia. Quando nós olhamos criticamente para a ciência, nós discutimos na escola fundamentos. Nós não aceitamos qualquer base como a única capacidade de organização dos conteúdos e a única forma de mobilização dos conteúdos. O livro didático é passível de ser questionado, assim como as teorias, assim como os fundamentos epistemológicos do conhecimento. Quando a escola se coloca diante desse lugar, a possibilidade de construir experiências que tenham sentido para as crianças e para os próprios educadores é muito maior. Então, além de assegurar a merenda, além de assegurar a plataforma, a internet, os equipamentos, é preciso que nós asseguremos o que de mais importante nós podemos deixar para as nossas crianças, é a capacidade de pensar criticamente. Eu também nasci na Zona Leste, também conheci um mundo que era lento e que a gente não tinha acesso a nada, e a minha tristeza eu nem sonhava com certas coisas que existiam no mundo, eu fui conhecê-las na adolescência. A tristeza que eu sinto é de perceber que há lugares da nossa cidade, do nosso país, que estão exatamente iguais a 50 anos atrás, em termos da ausência de direitos. Eu não estou falando de tecnologia, estou falando da ausência dos direitos. Então, para nós, é muito importante usar o espaço público para falar em nome de milhões que não podem falar e usar o espaço público para disputar o destino desses milhões de pessoas. O nosso problema aqui é disputar o direito de que as crianças, os jovens e os adultos pobres não morram. E mais do que não morrer, que eles vivam e que eles sejam plenos no acesso ao conhecimento. E que tenham os direitos elementares. Eu não estou aqui fazendo uma ode ao consumo, não. Nosso problema central não é favorecer só o consumo, é favorecer o acesso ao conhecimento e à cultura. Isso, hoje, é uma das formas mais importantes de viajar no tempo, de instalar outro tempo, de instalar outras lógicas de relação humana e de instalar outras formas de produção, de relação com o meio ambiente. Eu acho que cada vez mais que nós temos que caminhar para uma transição ecológica, onde as formas de produzir sejam repensadas, com baixo carbono, com baixa capacidade de poluição do ar e das águas. A escola é um lugar onde essas coisas podem ser pensadas, onde elas podem ser problematizadas. Nós temos tempo físico para isso. E não só a reprodução do que é a ecologia, do que é o meio ambiente. Essas definições precisam ter vida na escola. O currículo precisa ter vida. E a pandemia, por mais trágica e triste que ela seja, também nos traz a oportunidade de criar um tempo diferente e constituir
num outro ciclo, a possibilidade de alargar o tempo de conhecimento dos conceitos que nós queremos que sejam fundamentais, mas não conhecer sem problematizá-los. Todos os campos da ciência têm que vir em nosso benefício para que a escola tenha a tarefa de investigar. A escola não vai fazer pesquisa acadêmica, não é o papel dela, mas ela pode investigar. Ela pode investigar sobre a realidade das suas crianças, sobre a ciência, sobre a ética, sobre o que ela quiser. E nós não podemos nos amarrar nessa tarefa. Isso é difícil nas condições de vida que nós temos. Nós corremos o risco de aparecer de pijama na live, nós corremos o risco de ser pegos nas nossas tormentas cotidianas com coisas que a gente não consegue resolver. Sim, mas isso é a nossa vida nesse momento. Isso não tem que ser escondido, isso tem que ser trabalhado. Essa é a nossa condição. Isso é a condição profissional de quem se debruça sobre a realidade. Não é esconder a realidade, mas ter uma atitude profissional diante da realidade e incorporar estes problemas como matéria-prima na nossa função. Eu deixo um beijo grande para todos. Andréa, foi um prazer. Natália, Viviane, muito obrigada pela possibilidade dessa conversa e a todos que estão nos ouvindo e que nós possamos fazer da nossa reflexão um instrumento evidente e forte de trazer outras vozes para a cena social, cultural e política no país. Obrigada. Eu também queria agradecer, né, principalmente a Natália, a Viviane, hoje aqui, guerreiras com a tecnologia, né, que ficaram 1 hora antes da gente estar aqui conversando, lidando, né, para fazer o streaming lá no Facebook. Elas estão de parabéns, em pouco tempo, né, se apropriando das tecnologias estabelecidas, que eram só destinadas aos técnicos poderosos, né, as mulheres tomando conta, e a gente usando para subverter, para colocar esse debate aqui. A gente espera que os nossos estudantes venham a fazer essas coisas, né, que nós somos obrigados a fazer no susto, eles têm que aprender a fazer no dia a dia aí, de novos projetos, novos currículos. Então, queria agradecer muito isso. Queria agradecer a Marcela, que trabalha na UFABC, que é parceira, né, amiga, conhece, trabalhou com o pessoal do coletivo de professores de Santo Amaro e região, e que me apresentou vocês, né, que deu essa possibilidade da gente fazer essa parceria, transformar essa série de debates num curso, porque isso a gente sabe que é importante para os professores, para as professoras, para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, não só quem dá aula, mas todo mundo na escola educa, né? Eu acho que a Viviane mencionou os técnicos que estão lá entre a secretaria, entre a gestão e ajudando a cuidar das crianças, né? O cuidado com as crianças. São pessoas fundamentais, né? Na escola todo mundo ensina. Quem está na portaria, quem está na merenda, quem está na gestão. Então, assim, a gente tem essa visão, né? De que a gente tem que se preparar, quebrando muitas vezes as hierarquias que são impostas para a gente, para construir novos saberes coletivos aí todo dia. E aí eu acho muito apropriado que a professora Selma lembrou aqui, que a gente tinha tocado lá no início da nossa conversa. A pandemia, com tudo que está acontecendo, é só um ensaio para os problemas maiores que nós vamos ter que encarar na próxima década, que é crise climática, né? Então, a última reflexão que eu queria deixar aqui para a gente fazer no nosso curso é isso. A gente naturaliza essas tecnologias aqui e elas são construídas com base na destruição da natureza, né? A gente nem tem ideia, muitas vezes, desses processos. Mas tudo que faz base aqui para ter um computador, né? A extração de minérios que são utilizadas, o plástico, entenderam? Os processos de trabalho hoje que permitem a gente ter essas tecnologias que nós estamos usando na pandemia, eles são altamente destruidores do nosso meio ambiente, da natureza, né? De tudo o que dá a base para a gente continuar ainda no planeta Terra. E aí a gente aprende isso, às vezes, na escola, num currículo lá de geografia, né? Ou de história, ou de biologia. Mas e muitos professores e professoras guerreiros fazem projetos, né? Sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre inovação social. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente encerrar aqui o nosso debate, abrindo novos debates, né? Como que a gente vai ter que parar de endeusar essa tecnologia aqui, né? Como que a gente vai ter que problematizar como esses artefatos são construídos em massa, construídos com trabalho escravo, né? Muitas vezes lá na China, entendeu? A gente tem um monte de pesquisa, de coisa que mostra isso. Então,
Então, todos esses processos, eles não são socialmente justos e nem ambientalmente justos. Então, qual que é a inovação que tem aqui de fato? Tem de fato inovação? Não tem. A escola precisa discutir isso, né? E a gente vai ter que, então, inventar outras formas de construir as tecnologias de comunicação e informação que sejam menos predadoras do nosso ambiente. E nós vamos ter que valorizar outras alternativas e processos tecnológicos, além destes, como a gente falou na nossa conversa, né? E aí, como a professora Selma bem disse, isso não é um luxo. Fazer tudo isso que a gente está falando aqui, parar, pesquisar, discutir, é nosso dever de ofício quem escolheu trabalhar com educação. Entenderam? Faz parte da nossa realidade, né? Então, para encerrar de vez aqui, mandar um beijo, um abraço para todo mundo, agradecer muito, falar, ó, temos muitas coisas para estudar, para compartilhar, muitas histórias, e que eu fiquei muito feliz de estar aqui, a gente reunida, e espero que a gente se reúna várias outras vezes para ajudar a fazer esses projetos, fomentar essas redes, acompanhar lá na escola que a Viviane está, a Natália, entendeu? Deixar tudo documentado, o que a gente está vivendo, né? Mapear a realidade diferenciada de cada estudante que elas vão receber e acolher de volta no presencial, a gente ajudar a construir todo esse repositório de visões, de impressões, que pluraliza os nossos fazeres e abre inúmeras possibilidades de ações, que nós vamos ter que ter essa perspectiva, né, para enfrentar os problemas que estão postos aí. Aqui na nossa página, muitos agradecimentos, muitos, pelas colaborações, pelas falas de vocês, e os nossos agradecimentos também. Hoje a Natália está fazendo aqui a transmissão, está lá escondidinha, e as outras pessoas também do coletivo, a Daniela, que nos colocou em contato com a professora Selma, a Marcela, que nos colocou em contato com a professora Andreia. É um trabalho que tem sido feito a muitas mãos. E já adiantar, um dos temas também, das questões que surgiram nos comentários, diz respeito à saúde mental. A saúde mental das crianças e a saúde mental das famílias, a saúde mental das professoras e professores. Na semana que vem, nesse mesmo dia da semana, na quarta-feira, se Deus quiser, às 10 horas em ponto, se a internet nos ajudar, estaremos aqui para discutir, então, a saúde integral em tempos de pandemia e as suas consequências para a infância. De todo o coração, novamente, Andreia, muito obrigada, um prazer te conhecer, professora Selma, igualmente, todo o meu carinho, e agradeço imensamente em nome do coletivo e de todas as pessoas que estiveram aqui conosco, essa manhã prazerosa de hoje. Um beijo. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Sigamos juntas. Isso. Vamos juntas. Tchau. Podemos ficar aqui só mais um instante?